Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí, pessoal, como é que tá essa força? Daniel Mestre, neste episódio vamos falar sobre como vender projetos complexos, meu amigo. É um tema complexo e, para simplificar, a gente trouxe um convidado super especial, Aquiles Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor. Obrigado, Leandrão. Obrigado ao time todo. Eu tô feliz por estar aqui e encantado com essa abertura. Os caras fizeram de primeira, simpatia, sorriso no rosto, troca, bate-bola, incrível. Parabéns pelo podcast e obrigado pelo convite. Obrigado, Aquiles. Obrigado pela presença. E, cara, eu queria abrir um espaço para você aqui, para você contar rapidamente quem é o Aquiles Rodrigues, né? E, cara, por que você entende de vendas de projetos complexos, cara? Bacana. Primeiro, explicar quem é o Aquiles rapidamente é estranho, é difícil. Mas, cara, eu sou vendedor de pai, mãe, parteira, desde muito sempre vendendo. Então, sempre quando... A grande dificuldade quando você chega no hotel e tem aquela ficha que pede profissão. Qual a tua profissão? Você fica, porra, o que eu coloco aqui como profissão? Eu sempre coloquei vendedor. Porque eu sempre me entendi vendedor em qualquer instância, mesmo estando em outros projetos. Sim. Mesmo tocando área logística. Eu sou um gestor de negócio, estou há alguns bons anos gerindo empresas, enfim. Mas nunca perdi esse viés de vendedor. Sempre entendendo que vendas é o coração, o pulmão, o cérebro, aquilo que oxigena o negócio. Inclusive eu tinha um professor de empreendedorismo lá quando eu ainda estava no ensino médio. Ele dizia o seguinte, né? Que só existe duas funções numa empresa. Só existe dois cargos numa empresa. Aquele que vende e o que ajuda a vender. Olha aí. E aí ele dizia, cara, vende de manhã, entrega à tarde. Da importância de você ter uma venda bem sucedida e uma entrega como marketing dessa venda. Então, delivery, a gente vai falar um pouco sobre isso. E o que me legitima de falar de vendas complexas, eu estou no negócio B2B, consultivo, ticket alto, cauda longa, há muito tempo. Inclusive, nós nos conhecemos nessa mecânica, nesse segmento. Então, eu vendo projetos complexos aí há pelo menos 10 anos. E aí eu tive que me virar nos 30 para entender esse cenário, esse mundo B2B que é super complexo como a venda. E aí aprendi a vender projetos de cauda longa. E a gente explica já que porra é cauda longa. Não sei se pode falar porra. Pode. Eu sou o único que não fala aqui. Vocês fiquem à vontade aqui. Gente, ó, eu acho legal contextualizar como é que eu conheci essa figura aqui, né? Na época da agência da EagleX, eu estava vendendo projetos de marketing digital, projetos de performance, e aí vem uma solicitação de uma empresa chamada Mob. Né, trabalha com torres de controle de logística, né? E aí começa o meu processo de vendas, eu tendo que entrar em contato, e aí tinham, na época, 3 profissionais da Mob que estavam envolvidos, cheguei a conhecer liderança, e aí o Aquiles trabalhava lá na gestão comercial, né, Aquiles? Eu era diretor na época do marketing e de vendas. É isso aí. E aí, Daniel, na reunião, né, apresentei o projeto e tal, tava inclusive o Doug, meu ex-sócio e tal, não sei o que, aí esse cara me vira assim e fala assim, papai, a gente tá se conhecendo agora, você tem que me chamar pra jantar antes de querer pensar em casar comigo, cara. E eu olhei e falei assim, meu, esse cara é muito gente boa, né, não podia transparecer, tava ali todo sério, todo, né, era call, reunião online e tal. E aí o Doug, cara, ficou assim, tipo, meu, que esse cara, coisa estranha, tal, não sei o quê. Mas eu entendi, eu falei assim, cara, você não pode vender um projeto complexo na mesma velocidade, né, que você vende, de repente, você faz uma venda mais simples, né, Aquiles? Não se vende. E os bastidores, você não sabe, quando eu assumi a posição, tinha uma agência lá que não sabia o que estava fazendo, e não gerava lead, não gerava receita, não gerava branding, enfim, nem tinha um ganho para marca, nem para vendas. E aí quando eu entrei, eu falei, vamos trocar essa agência. E aí você não tem agência no mercado especializada em venda consultiva, em venda complexa. E aí eu preciso trazer alguém pra mesa e olhar no olho desse cara e falar, pô, esse cara tem potencial, o Leandro foi esse caso. E aí, pô, o avatar é diferente, o ICP você tem que construir. A demanda, uma venda simples, acontece, pô, o cara vai comprar uma caneca, um note, o cara toma a decisão e compra.
Uma venda complexa leva em média 6 meses para acontecer. Estamos falando de uma venda, no caso da época da Mob, uma venda de R$1 milhão. Não tem venda com ticket menor que 500 mil, que meio milhão. Então precisava de uma agência bastante comprometida, que quisesse aprender. E o Leandrão, meio maluco, topou essa loucura aí. E foi sucesso. Foi bem legal. A gente junto, cara, eu vou te dar número aqui interessante. Quando eu assumi a diretoria de vendas da Mob, a Mob faturava 7 milhões. 7 milhões ano. Nós passamos, eu fiquei 2 anos nessa posição, eu deixei a cadeira com a Mob faturando 37 milhões. Olha só, cara. 37 milhões. Subiu um pouquinho. E a gente tava junto. Foi muito legal. E é 37 milhões de recorrência. Né? O famoso MRR. MRR, exatamente. Então foi sucesso a parceria. É isso aí. E olha só, né? Antes da gente começar esse papo, que você já percebeu que vai ser de alto nível, eu preciso reforçar para você que esse podcast é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. E eu quero convidar você, virou o ano 2024, janeirão, eu quero convidar você para conhecer o programa de aceleração de Super Vendedores. É isso aí, treinamento onde eu e o Leandrão aqui vamos passar 15 semanas com um grupo aí de vendedores que querem entender mais sobre processo comercial, sobre técnicas de vendas e sobre os comportamentos corretos para melhorar os seus resultados. Exatamente, muita interação online ao vivo, a gente troca muita experiência, é uma jornada de 15 semanas e uma jornada que eu quero aproveitar com você. Eu e o Dani, a gente vai te ensinar a construir o seu processo de vendas, né, te trazer técnicas de vendas para você acelerar a tomada de decisão do seu cliente e ajustar comportamento, ajustar o teu mindset para você aplicar essas técnicas em cada etapa do seu processo comercial. Agora, se você é o dono da empresa, o gestor, tem ali uma equipe de 15, 20, 30 vendedores ou mais, como é que faz, Daniel Mestre? Tem um link aqui embaixo para você conversar com a nossa equipe sobre treinamentos in company. Aí nós dos Super Vendedores vamos fazer um treinamento customizado e entregar especificamente para sua empresa. E treinamento customizado quer dizer que ele pode ser mais para a parte do início do funil, prospecção, abordagem, pode ser um treinamento de fechamento de negociação, contorno de objeção, pode ser um treinamento de venda consultiva, pode ser online ao vivo, pode ser online, aliás, presencial em formato workshop, enfim. É um projeto que a gente vai desenhar com você, tem link na descrição. E todo vendedor, todo super vendedor, toda super vendedora usa o que, Daniel Mestre? CRM. E qual é o melhor CRM do Brasil? RD Station CRM. Aproveite para usar o RD Station CRM, tem link na descrição, tem o plano gratuito e esse ano eles estão lançando um design novo, ficou lindo, eu participei ali dos testes iniciais, está simplificando a utilização do CRM para que você tenha ainda mais tempo com o seu cliente para fazer aquilo que você brilha para o seu dia a dia, que é o quê? Vender. Então é isso, conheça o RD Station CRM, tem um link aqui na descrição deste podcast. Agora sim, Aquiles, eu quero começar esse primeiro bloco aqui, quero trazer uma pergunta para você, para a gente contextualizar. Cara, na sua visão, o que torna um projeto complexo? Um projeto complexo, ele se configura complexo pelo tamanho dessa venda do ponto de vista financeiro. Tá. Ticket alto ticket, quantidade de pessoas envolvidas na mesa, tempo de implementação desse projeto. Toda vez que cada segmento vai definir o que é um alto ticket, né? 30 mil reais. Tem segmento que é muito. Que é muito. É. No meu negócio, hoje eu estou no negócio de software, mas você quando implanta um software, você implanta também um projeto. Você soluciona uma dor do cliente. Então eu tenho projetos que vão na casa de 200 mil, eu tenho um projeto de $500 mil, eu tenho um projeto de 3 milhões de reais para implementar isso mensal, muitas vezes. Então quando você tem um projeto, uma venda complexa, você tem muitos stakeholders na mesa. Justamente é isso que define o que é uma venda complexa de uma venda simples, o que separa uma venda complexa de uma venda simples. Se o cara vai comprar essa caneca, ele às vezes não precisa perguntar nem pra esposa se pode gastar grana, né? Um Note assim, ele vai falar, pô, vou comprar um Apple bonitão igual esse Leandro aí, que deve custar aí uma bagatela de uns 15 mil.
minimamente, é um próprio do que eu tô vendo aqui, né? O cara conhece, hein, Dani? E aí você precisa minimamente, se você é casado, você fala, amor, vou comprar. Então você tem ali um stakeholder Posso parcelar? Posso parcelar. A decisão é mais rápida. E aí você não precisa perguntar pra muita gente. Mas quando você faz parte de uma empresa B2B, de um negócio, eu gosto sempre de dizer, inclusive pro meu time, né? Quando meu time fala isso, vender B2B é difícil, porque falta a pessoalidade. Eu falei, negativo, não é difícil. O que o B2B é só uma agremiação de CPF. Quando eu vou vender para Nestlé, não existe o senhor Nestlé. O que existe é um CPF lá atrás que representa a Nestlé. E aí, na venda complexa, você tem alguns CPFs. Você tem o cara que vai usar o produto, geralmente é esse cara que tem a dor. No meu negócio, que eu estou em software de logística e mobilidade com a NSTech no momento que eu gravo esse podcast, o cara que adquire nosso produto, ele quer resolver um problema de mobilidade, de tempos e movimentos, de gestão, de saber onde está a frota, de quanto custa a sua conta frete, de ter todo o domínio ali do seu ecossistema logístico. Então esse cara tem uma dor. Ele quer, provavelmente, os principais problemas dele ele tá trabalhando até tarde, ele não consegue responder, ele tem que tirar 1 milhão de planilha para entender o que aconteceu, quanto que ele gastou, etc e tal. Então esse cara tem uma dor. Só que ele muitas vezes não é o decisor. O decisor é um CEO, é um outro diretor executivo que esse cara responde. Então tem esse cara na mesa, tem o CFO, que muitas vezes com um investimento de R$500 mil, de R$1 milhão, isso sendo pago por mês ou mesmo num custo anual, esse cara precisa participar dessa venda, precisa dar uma canetada. Tem o time de TI, estamos falando de software, né? Não é o caso de, se eu estivesse implementando lá um deck, uma plataforma, seria um engenheiro ambiental, etc, mas no meu negócio tem um cara TI. Enfim, então quando eu faço uma venda, é uma venda de alto ticket, com muita gente envolvida na mesa, e aí vários decisores e com algumas customizações. Então o que a gente vende não é um produto de prateleira. O produto ele tá ali 80% pronto, mas quando vai ser adaptado para a realidade do meu cliente, eu preciso customizar esses 20%, integrar com o ERP que ele tem lá, seja um SAP ou TOTOS, que são os mais famosos do mercado. Eu preciso integrar com o ecossistema fornecedor desse cara. Então existe uma customização. Dado essas informações, vocês começam a perceber a complexidade que é esse projeto, e por isso ele se arrasta, muitas vezes, em média, por 6 meses para realizar a venda. Por que dá uma média de 6 meses? Eu tenho clientes que eu consigo fazer uma venda em 1 mês e meio, 2. Esse cara tem uma dor latente. Ele já está mais no fundo do funil? Já está mais no fundo do funil, já chega sabendo o que quer, o que precisa, já vem indicado por um outro, já conhece um outro case. E eu tenho aquele cara que chega desavisado, só com a dor, fala, cara, eu tô muito fodido, sem visão, o dinheiro saindo pelo ralo, não sei como resolver. E ele precisa ser evangelizado, passar por todas as etapas do funil, entender. Às vezes essa venda demora 1 ano. Tá. Então, assim, pra gente pensar numa venda complexa, a gente tá falando de alto ticket, do teu segmento específico, né, do segmento que o amigo ouvinte está inserido. Você tem múltiplos stakeholders, múltiplos tomadores de decisão, né? E o terceiro elemento seria um prazo mais longo de tomada de decisão. E a necessidade de customização desse produto desse projeto que você está implementando. Tá, então eu imagino que você tem que engajar muito o teu cliente dentro do teu processo de vendas, assim como você precisa entender o processo de compras dele para a decisão ser tomada simultaneamente, né? O teu ponto, você citou uma coisa que é fundamental. Acho que na venda como um todo, mas especialmente na venda complexa, não existe processo de venda. O que existe é processo de compra. Quando eu estou vendendo, eu preciso entender qual que é o processo de compra do meu cliente. O bom vendedor faz isso. Tá. A gente pode falar um pouco, eu acredito que o grande diferencial de uma venda, seja consultiva ou simples, mas especialmente a consultiva, é o vendedor. É o grande diferencial. O produto hoje é customizável, todo mundo se copia, tá na prateleira, enfim, agora o vendedor é o grande diferencial. Quando um bom vendedor, ele entende que o processo de venda, cara, você pode ter o seu ali, uma metodologia, eu faço assim, etc. Mas a cada cliente, no meu caso B2B, quando eu sento com, vou citar grandes empresas aqui para ficar não ficar tão customizado, mas quando eu sento com Nestlé, quando eu sento com Unilever, quando eu sento com Coca-Cola, cada um desses caras tem um processo de compra. Um processo de decisão,
é sistema, tem bidding, tem RFP, tem RFI, enfim, todas essas siglas que os vendedores estão de venda complexa estão bastante acostumados. Então você precisa adaptar a tua realidade para o processo de compra do cliente. O meu processo de venda se adapta, se adequa ao processo de compra. Como é que aquele cara compra? Como é que aquele cara fala? Qual a linguagem? Qual o sistema que ele usa? Como é que ele gosta de discriminar? É planilha aberta? Não é planilha aberta? Como é que desenha um projeto? Enfim, então você citou um negócio que é fundamental. Legal. E aí, o título do nosso episódio, né, é como vender projetos complexos, né? E uma das coisas que a gente estava discutindo aqui, né? O que é um projeto complexo versus uma venda complexa, na tua visão? Boa. A venda complexa a gente já delimitou. Alto ticket, muitos stakeholders na mesa, necessidade de customização e tempo de fechamento dessa venda. E um projeto complexo, ele se assemelha, é um projeto que muda a estrutura de uma empresa. Toda vez que uma empresa tem que causar uma grande transformação, existe um problema cultural no meu negócio. Quando eu vou implementar, por exemplo, uma torre de controle é só um conceito que é suportado por tecnologia. Então, quando eu vou fazer uma implementação de um novo software, eu vou transformar todo o ecossistema daquele negócio. Significa dizer que nessa empresa, vamos pegar o exemplo que nós estamos aqui, digamos que nós que estamos nessa sala, você que está nos ouvindo aqui só está vendo 3 pessoas, mas nós temos aqui 6 pessoas nessa sala. Perfeito. E aí, assim, quando você causa uma transformação longa, você tira a gente da zona de conforto. No Brasil nem tanto, mas na Guatemala as pessoas são resistentes à mudança, são teimosas, às vezes jogam contra. No Brasil o pessoal é mais coerente, mas na Guatemala a gente tem essas coisas. Então um projeto complexo, além de ter uma alta curva de desembolso, o cara tem que tirar muita grana do bolso, o maior desafio está nas pessoas. Ele tem que tirar as pessoas da zona do conforto e dizer para a pessoa, você tomou tua água nessa caneca bonita, inclusive essa caneca bonita, eu ganhei uma no final aqui. Sua, essa aí é sua. Você também depois de pedir ao vivo assim, não tem... Internacional, mano. Então o cara tá tomando café ou água nessa caneca a vida inteira. Você vai chegar para ele e falar assim, a gente vai abolir essa caneca, porque agora a gente descobriu que existe um modo mais eficiente de tomar um café. O exemplo é simplista, simplório. E aí o cara fala, porra, mas eu gostava dessa caneca. Pô, eu gostava de fazer daquele sistema. Pô, eu gostava do Excel. Pô, eu gostava de conversar com o motorista pelo WhatsApp. Pô, eu gostava de imputar. Pô, agora tudo... Às vezes a questão não é nem que gostava, mas eu estava acostumado, né? Exatamente. As pessoas era uma bosta. Era horrível. Mas eu já tô acostumado. E o cara não quer deixar de fazer aquilo que ele fazia. Então, um projeto complexo, ele demanda, primeiro, esse time, essa transformação de mentalidade, tirar as pessoas da zona de conforto. Gestão da mudança. Você falou uma coisa que é fundamental. Eu sento com o meu cliente... E ele fala para mim assim, Aquiles, beleza, cara, eu já entendi que eu preciso do desenhar o projeto, eu já entendi que a gente vai fechar. Qual o maior desafio que a gente vai ter? Gestão da mudança. A gente precisa abrir uma caixinha, trazer RH para mesa, trazer o time de comunicação para mesa. A gente precisa criar uma linha de recursos para fazer camiseta, eu gosto dessas camisetas bonitas de vocês aí, para dar brinde, fazer caneca, para quê? Para trazer as pessoas para o projeto, porque é um projeto demorado, caro, longo e transformacional, para que as pessoas entendam para onde nós estamos indo. Fundamental. Interessante. E tem um elemento também, né? E a gente vai falar disso no segundo bloco, mais para frente, que quando você está vendendo um projeto, você tem outras pessoas que não estão relacionadas às áreas de negócio. Ou seja, tenho outras pessoas dentro da minha empresa que não estão relacionadas à área de vendas, e outras pessoas dentro da sua empresa que não estão relacionadas à área de compras. Não, pô, eu vou vender um projeto, né, de criar uma ponte. Eu preciso envolver o meu engenheiro com o engenheiro do meu cliente, eles têm que se conversar e... Quer dizer, o nível de complexidade não é só comercial, ela é técnica comercial. Às vezes vai entrar engenheiro, às vezes vai entrar UTI, às vezes vai entrar, né, um monte de gente que não está preocupado em... saber se a relação comercial vai dar certo, né? Eu quero que os meus interesses sejam defendidos, o outro tá tentando defender, de repente, uma parte de budget, pô, mas não pode ficar tão caro assim a ponte, não, mas a ponte aqui para nós, para funcionar, precisa ser assim, assim, assado. A galera fica brigando, dificultando a história do comercial, né, Aquiles?
E se tinha alguém aqui, a pergunta de vocês é excelente. Porque se tem alguém aqui ouvindo falar, pô, o que tem a ver venda complexa, alto ticket, dificuldade, gestão da mudança? Eu quero vender. Uhum. Se algum vendedor desavisado tá aqui olhando e pensando assim, pô, o grande diferencial nessa venda, para fazer essa venda acontecer, tá no vendedor. Certo. Porque é o vendedor que tem que estar na mesa contingenciando essas relações. Então, como o Leandro bem citou, e o Daniel complementou, você tem ali uma série de stakeholders. Então, quando eu sento na mesa, pô, eu falo com o diretor, o CEO, o executivo de logística. Esse cara tem que pedir a bênção para o CFO, que tem que pedir a bênção para o cara de TI ou para o engenheiro, que tem que colocar os caras que faz a ponte para conversar. Quem intermedia toda essa relação é o vendedor. Uhum. Então, primeiro, quando eu disse para vocês, né, o grande diferencial na venda consultiva é o vendedor. Primeiro, para que o cara chegue e escolha o Aquiles na NS Tech e não o Zé das Couves lá, o João da TOTOS ou o cara de outro concorrente que eu tenho, ele tem que olhar para mim. E é óbvio que eu tenho que ter uma reputação de mercado. Se esse cara veio indicado melhor, a venda acelera um tanto quanto mais. Se alguém falou bem de mim. Mas eu tenho que minimamente ter uma reputação de mercado. Então, fundamental o vendedor trabalhar branding, ter reputação, tá bem nas redes sociais. LinkedIn virou uma plataforma fundamental para a criação dessa reputação, desse branding, etc. Tal. E no B2B, o LinkedIn, não sei se vocês sabem, atingiu 1 bilhão de usuários, só no Brasil 70 milhões. Caraca, bicho. Então, cara, tem muito dinheiro na mesa e pouca gente olhando. Então, numa venda consultiva, todo CEO, CFO, CTO e esse monte de O que tem de sigla de empresa tá lá. Então, fundamental o cara ter reputação, porque quando o cliente senta com você e você vai costurar essas relações, você precisa ser esse mago, esse maestro que contingencia reuniões. Enquanto numa venda simples eu vendo em 1, 2 reuniões, numa venda complexa, de projeto complexo, às vezes eu tenho que fazer 6, 7, 8 reuniões. Eu tenho que casar, eu tenho que mostrar um case, eu tenho que fazer um benchmark, eu tenho que trazer os caras para uma visita, e aí eu tenho que marcar essa reunião, esse approach. Então esse vendedor ele tem que ser um maestro. E note uma coisa, né? Enquanto eu sou maestro, eu tô vendendo, eu tenho que vender, que eu tenho que bater meta. Uhum. É claro que diferente de uma venda simples, onde o cara, se eu vendo aqui 30 caixas de caneca, eu bato a minha cota. Numa venda complexa, quando eu faço uma venda bem feita no mês, eu já bato a cota. Ou existem... Você vai fazer 3 vendas no ano, já é o suficiente. Existem vendas complexas que o vendedor fica sem fazer uma venda o ano inteiro. Só que quando ele faz, ele troca salva de casa. 2 anos. Salva 2 anos da empresa, né? Salva 2 anos. Então o cara, não por isso, ele não pode deixar de fazer o planejamento dele. Então se o cara vende uma venda, no meu caso, eu olho para o meu pipeline e falo, pô, preciso converter um cliente por mês. É difícil você converter, a depender do tamanho da empresa, na minha empresa que eu consigo converter 10 clientes por mês. Mas eu olho o caso da Mob, vamos pegar o exemplo lá atrás, quando eu conheci o Leandrão. A minha meta era um cliente por mês, porque inclusive era uma pancada que eu dava de venda, e também o meu delivery, o meu time de projeto. Quando você fala de um projeto complexo, você tem uma série de pessoas envolvidas para essa entrega. Eu também não tinha um batalhão de gente para entregar. Então a minha conversão era um por mês. Para você ter uma conversão de 1 por mês, não é aula, né? Mas é funil básico, né? Eu queria puxar um gancho, assim, você vai entrar no funil, que era justamente isso, assim, na tua visão, Aquiles, quais são as principais etapas desse funil de vendas, desse processo de vendas? Perfeito. Boa colocação, boa pergunta que ajuda a construir o pensamento. O cara, geralmente, na venda complexa, você tem possibilidade de ter uma taxa de conversão melhor. Mas vamos pegar o normal, a média de mercado. Quanto que é a taxa de mercado? 10%. É a média de mercado, a média boa. O cara que tem uma média excelente aí, ele tem 20%. Significa dizer que o cara precisa tomar 9 nãos para conseguir um sim, certo? A cada 10 clientes que eu trago para a mesa, eu tenho uma conversão. Então é fundamental o pipeline cheio. O grande segredo da venda, no geral, é prospecção. E eu não vou entrar no viés de como faz prospecção. Eu adoro o inbound, né? O marketing inbound, da geração de conteúdo. E eu falo isso pro meu time. Quando eu quero encher meu pipeline, eu vou lá no LinkedIn e encho ele rapidamente de leads qualificados. Mas por quê? Porque eu tenho uma reputação no LinkedIn.
Não tem um dia que eu não faça um post. Não tem um final de semana que eu não escreva um artigo longo. Não tem uma semana que eu não publique lá 2, 3 vídeos focado em minha área. Então hoje lá, devo ter lá umas 40 mil conexões no LinkedIn. No meu nicho, que é vendas no segmento logístico, o Aquiles é conhecido. Então existe uma reputação. Lembra da reputação do vendedor? Boa. Então é fundamental a prospecção, é a prospecção de lead qualificado. Quando esse lead vem numa prospecção inbound, ele chega muito mais fácil, ele já sabe o que quer, te conhece, você tem reputação, ele sabe onde você trabalha, etc. Tal. E essa prospecção pode vir também fria, cold call, por anúncio, enfim, se o cara levantou a mão, não vamos entrar nesse viés. Mas fundamentalmente, eu preciso ter um pipeline bastante cheio, a depender de quantas conversões eu quero fazer. E nesse meio de funil, é fundamental na venda complexa que você tenha um sistema educacional na tua empresa. Se você é vendedor e você não evangeliza o mercado, eu gosto muito desse termo, eu preciso evangelizar. Quando o Leandro abriu aqui contando a nossa história, ele chega sem saber o que eu fazia. Pô, o que é torre de controle? Toda empresa hoje quer uma torre de controle e 100% delas não faz ideia do que é uma torre de controle. O que ela quer, na verdade, é melhorar o nível de serviço do cliente dela e, com isso, esse nível de serviço esteja dentro do custo de servir. O que ela quer é encantar o cliente e não estourar o orçamento. Para isso, ela quer uma torre de controle. Então, ela não faz ideia do que é uma torre de controle, de quais etapas vão, quais sistemas ela tem que adquirir. É papel do vendedor ou da empresa que faz uma venda complexa, seja no meu segmento de software logístico, seja no segmento de pontes, para construir pontes, para construir decks, plataformas, é preciso evangelizar. Uma empresa que, primeiro que o CEO, o CFO, os diretores executivos que não estão nas redes sociais, estão perdendo um puta nicho. Hoje está todo mundo na rede social. E usando de forma estratégica. Usando de forma estratégica. Pega aí, cara, o pessoal da Magazine Luiza, o pessoal da CIMED, tudo que é grande CEO tá lá fazendo posicionamento de marca, evangelizando, falando sobre o que faz, estratégia. Atração de talento. Atração de talentos, lindamente. Então, esse braço educacional hoje não é mais uma escolha, é uma necessidade. Uhum. Na venda complexa, eu estou todos os dias, nós da Inestec estamos todos os dias explicando o que é software, o que é torre de controle, o que é torre de controle para gestão de risco, para safety, para logística. Então, fundamental, quando você, nesse meio de funil, quando você educa o teu cliente, quando você, inclusive, corrobora para educar o mercado, você tem a possibilidade de ter taxas de conversões um pouco maior no final. Então, basicamente, a gente teria uma primeira etapa ali de prospecção, né, de você colocar ali uma lista de potenciais clientes para você iniciar a prospecção. Aí vai vir a abordagem, para você começar a tua abordagem. Aí você vai ter múltiplos tomadores de decisão, você vai ter múltiplas portas de entrada dentro de uma empresa, né? Aí depois da abordagem, você leva ele ali para uma call, para uma reunião ali de levantamento de necessidades, mas pelo que eu estou entendendo, do levantamento de necessidades para frente, corre em paralelo o processo educacional, a forma como eu mostro para ele, direta ou indiretamente, como a minha solução ajuda a empresa dele a alcançar a meta dele. Seria isso. O processo consultivo. A venda complexa é uma venda consultiva. Depois que o vendedor senta, o vendedor ele é consultivo. E ser consultivo é adotar uma metodologia. Eu vou citar a SPIN, porque para o meu produto... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Não tem outra, cara. Inclusive, eu abri uma caixinha no Instagram anteontem, alguém perguntou, a metodologia SPIN morreu? Eu falei, você tá maluco, cara? O Neil Heckman escreveu isso aí tem 30 anos. E não existe outra possibilidade de você sentar com um cliente de uma venda complexa e você não utilizar o SPIN, cara, situação, problema, implicação, necessidade, fazer o seu roteirinho de casa. Então, sim, aí tá o diferencial do vendedor. Você encontrar onde que existe aqueles 20% que precisa ser customizado, né, e entender dentro de cada um dos stakeholders aonde eu consigo agregar valor para cada um deles, para não ter um no meio ali que vai dificultar a minha vida. A venda tem que ser consultiva. Toda venda de alto ticket, ela tem que ser consultiva. E ser consultiva é entender a dor do cara. É a famosa frase do Ford, que disse lá que se ele perguntasse aos clientes dele o que eles queriam na época, eles pediriam cavalos mais rápidos. Ele vai lá e dá um carro. Então, quando eu sento com o meu cliente, eu tenho que ser consultivo. Eu tenho que entender qual a dor desse cara, o que ele quer.
A ponto de chegar em dado momento da venda, e aconteceu comigo, eu falar pro cara, meu produto não te atende. Porque o cara realmente, ele muitas vezes não sabe o que quer. Ele tem uma dor e ele tá atirando para encontrar a melhor solução. E hoje você entra, você coloca no Google, assim, visibilidade pro meu veículo. Você vai aparecer uma porrada de tecnologia. Você não tendo um bom direcionamento, você marca uma reunião com um cara aqui, você marca 3 reuniões. Se você não tomar cuidado, o vendedor te empurra uma tecnologia que não vai resolver teu problema. Ela não é integrável com o teu ecossistema existente. Ela não resolve o teu problema. Eu fiz uma reunião com um cliente de uma grande empresa, e eu tive 3 reuniões com ele. 3 reuniões que demandaram, estamos falando de reuniões que passam 2 semanas, ficamos 1 mês e meio, quase 2 meses conversando. No final, ele falou, cara, tua tecnologia é fantástica. Porque eu tenho um amigo que usa, eu quero adquirir. Eu falei pra ele assim, cara, minha tecnologia não é pra você. Ela não vai te atender. Com dor no coração, porque o vendedor já começa a fazer conta da comissão, né? Ele fala, vou perder essa comissão. Eu falei, cara, meu produto não é pra você. O meu produto não te atende. Ele falou, mas por que não atende? Aí eu tive que explicar pro cara que não atende por isso, não vai ser integrável, não vai resolver o teu problema. O que vai acontecer? Com 60 dias o seu time vai estar reclamando pra mim, pro meu time, que o sistema é uma bosta, que não funciona, etc. Então, minha sugestão é você comprar desse cara aqui, que era meu concorrente. Moral da história, passou um tempo, fiquei sem falar com esse cara. Ele fez uma aquisição de outra empresa, de modo que agora o RP que ele tinha permitia integrar com o meu sistema. Ele voltou para a mesa e aí, numa conversa, ele falou, Aquiles, voltei, acho que agora dá pra gente conversar. Eu falei, mas agora dá pra conversar, você já tá com o pessoal que eu indiquei lá? Ele falou, não comprei dos caras. Eu conversei com os caras 6 meses, olha o que é consultivo. Eu conversei com os caras 6 meses. Quando eu tava para assinar com os caras, nós somos adquiridos e agora o nosso RP é a moral da história. Agora dá para integrar. E aí eu falei pra ele, mas a tecnologia que eu te indiquei também integrava. Ele falou, só que tinha um problema, né? O fato de você ter me falado a verdade lá, eu falei pro meu diretor, que você tava na mesa aqui, eu falei, cara, esse cara é de confiança. Viabilizou para você a credibilidade para fechar agora. O cara volta. Então, ser consultivo é pegar na mão do cara, ajudar o cara a tomar a decisão para que ele chegue no final. Exemplo da empresa antiga que eu estava. Eu tive 3 clientes, que isso inclusive emociona, né? Cliente, não tem romantismo no negócio, tá? Eu gosto de dinheiro pra cacete. Eu gosto de vender. Se eu tiver que vender, eu vou vender. Né? Se eu tiver que prometer um pouco mais, aqui ele está dizendo então que o vendedor ele tem que falar sempre a verdade. Não, o vendedor deixa uns 20% de margem pra correr atrás dali, né? Ele vende, chuta a bola e vamos atrás. Dá o tiro e depois corre atrás da bala. Eu também sou a favor disso. Mas 3 clientes que agora me encontraram, e eu falei, mas você não tá lá na empresa antiga que eu vendi pra você? Aí o cara olhar pra mim e falar assim, cara, eu não comprei a empresa. Eu comprei de você. Você não saiu de lá? Então vem me atender aqui. Você não tem o mesmo produto? Então isso é ser consultivo. Consultivo a ponto de falar, é isso aqui que você precisa e eu não consigo te atender. Então tô pegando na mão desse cara, ajudar ele a tomar a decisão, customizar o produto e ajudar ele a fechar a venda. Aí você precisa. Aí o vendedor, volto a dizer, na venda complexa, o vendedor é o grande diferencial competitivo. Não é o produto. Quem fala, isso aqui vai dar um corte legal. O cara que fala, vendedor que fala de produto, não gera venda. Gera objeção. Vendedor que fala de solução, de dor do cliente, gera venda. É isso aí, cara. E assim, voltando no que você estava falando ali, né, da importância do vendedor no processo consultivo e lá naquela história da gestão da mudança, né? Quando a gente fala de um projeto complexo, né, ticket alto pra caramba, um monte de gente, cada um preocupado com o próprio problema, né, cada área querendo se defender ali, porque, se você comprar esse negócio aí, vai estourar pra mim, eu sou TI, vai me dar uma puta dor de cabeça. O usuário, o cara que vai usar, ele quer determinadas... Nunca uma vai resolver o problema de todo mundo. Aí vira uma queda de braço interna pra... Eu quero que seja melhor pra minha área, né? Cada um querendo defender o próprio umbigo, né? E aí por que o vendedor é importante? Porque o vendedor vai precisar fazer o meio de campo, fazer as áreas conversarem, fazer reunião, de repente, de levantamento de necessidade com as áreas, entender,
Como que eu faço pra ganhar esse cara aqui? Daí como é que eu faço pra resolver o problema desse cara aqui? Como que eu faço esses dois caras aqui conversarem e chegarem num acordo? Porque, pô, o Aquiles quer um, o Leandro quer outro. O Aquiles tá a favor do meu concorrente. Eu preciso conversar com o Leandro, como é que a gente consegue ganhar o Aquiles, como é que o Aquiles vem pro nosso projeto. E no final das contas, né? Porra, beleza, o CFO, todos os OU decidiram, né? O TI decidiu, engenharia decidiu, maravilha. A gente vai assinar o cheque lá de 4 milhões de dólares. Só que daí tem pessoas, né? Aí tem pessoas. Qual que é o abacaxi? Pô, a gente vai comprar 4 milhões, vai funcionar e tal. Se eu tô falando de um universo ali de 100 pessoas que vão ser impactadas, se os caras boicotam o projeto? E se os caras não usam direito? Como que vai ser a implantação desse negócio? Como que a gente vai fazer o projeto de gestão da mudança? Porque senão os 4 contos vai embora. Vai ter que voltar para o que era antes. Sai um monte de gente do time. Eu crio um problema muitas vezes maior. Né? Trabalhei bastante tempo com consultoria, né? Consultoria empresarial e tal. Algumas mudanças geram uns abacaxi, cara, mudança pequena, não tô falando de super mudança. Cara, geram um abacaxi que, porra, sai 3, 4 gestores, levam a parte do time embora porque o cara ficou insatisfeito com o negócio. Cara, se isso daqui não é bem planejado, né, Aquiles? E aí o vendedor faz parte disso. Como é que a gente vai cuidar para que o projeto seja um sucesso? Não é só vendi, toma. É como é que a gente vai fazer... Mas esse planejamento, Dani, a gente consegue detectar na hora de desenhar o processo comercial? Faz parte. Em quais reuniões? Como é que a coisa rola? Consegue. Eu tenho 2 perguntinhas quando eu tô fazendo uma reunião comercial, uma reunião de fechamento de vendas. Eu faço o processo SPIN e volto a dizer, adoro o processo SPIN. Termino o processo SPIN, aí eu apresento minha solução. Aí eu faço 2 perguntas que me mostram se eu vou vender para aquele cara, se ele tá pronto para comprar o meu produto, se o meu produto é para aquele, e depois eu sofro outras 2 na linha que você falou. Então eu falo pro cara, eu termino a apresentação, eu pergunto pro cara, de 0 a 10, qual a urgência de você solucionar essa dor que a gente acabou de levantar aqui? Porra, se o cara falou 9, 10, porra, estourou. Aí eu entro com a outra pergunta que é matadora. Aí eu pergunto pra ele, bacana, então se dinheiro não fosse o problema, o que eu acabei de apresentar pra você aqui, você entende que soluciona a dor que você tem? Se ele responde, soluciona, pô, estourou. A questão agora é só negociação. 2 sim, só negociação. Aí eu começo, aí na venda complexa, não só eu começo a ter essas perguntas que você sinalizou. Então o cara pergunta assim, antes de conhecer o valor, ele quer saber o preço. Né? E tem vendedor distraído que fala de preço antes de falar do valor que ele entrega, da dor que ele resolve. Então é muito comum o cara sentar comigo e falar assim, quanto custa para implementar uma torre de controle? Né? E a segunda pergunta, qual a principal dificuldade que a gente vai ter na implementação dessa torre de controle? Que aí entra no que o Dani estava falando. Aí entra gestão da mudança. Pessoas, boicote, detratores. E eu não posso mentir. Esse é o grande segredo do vendedor. Eu não posso falar 100% a verdade para esse cara, eu vou explicar por quê, mas também não posso mentir. Então eu falo para ele, quando ele quer saber o preço, eu falo, cara, o teu projeto vai custar, a depender do tamanho da empresa que eu tô falando, de 200 mil a 10 milhões de reais. Aí o cara fala, porra, mas é um range muito aberto. Eu falei, porque a nossa venda é consultiva, é complexa. Eu não posso dizer quanto vai custar sem primeiro conhecer a tua infraestrutura, o que você tem dentro de casa, de sistema, integração, máquina, preciso entender. Eu preciso entender quanto de equipe você tem. Meu produto, qualquer produto, tá? Ele é pautado em tecnologia, processo e pessoas. Eu preciso entender a maturidade da tecnologia, eu preciso entender a maturidade dos teus processos e preciso entender a quantidade e maturidade das pessoas que você tem também, para que eu consiga te traçar um preço. Aí esse cara entende que a gente tem outras conversas, tem diagnóstico, tem um business case, é um projeto. O cara, quando compra, senhores, um produto de alto ticket, ele não tá comprando um produto, ele tá comprando um business case. Então o vendedor que vende alto ticket é uma das peças ali, né? Ele tem que antecipar. Então quando eu vou falar pro cara, eu não falo de dor do cara, eu falo de ROI, eu falo de payback. Fala, cara, no meu processo investigativo, SPIN, eu pergunto pra ele, quanto que é a tua conta frete?
Quanto você gasta contra frete? A depender da empresa, cara, gasta 1 bilhão por ano. Pô, quantos caminhões você tem? A tua frota é própria, é terceira? Nesse mapeamento, eu falo isso com o meu time. Eu tenho que eu tenho a obrigação de saber fazer um business case de papel de pão. Fala, cara, eu tô dizendo que você gasta 1 bilhão, sua frota é terceirizada, pô, você tem 15% de oportunidade na mesa. Eu tô falando que eu vou reduzir custo com o meu processo de 150 milhões para você. Minimamente. Esse 150, aí eu vou falar pra ele, pô, teu investimento comigo vai ser 30% disso, é payback em 3 meses. Então é papel do vendedor ter primeiro esse macete, tá preparado, tá pronto, vendedor tem que estudar, vendedor tem que ler, vendedor tem que se preparar. Aquela era de vendedor lobo solitário na venda consultiva não funciona. Pô, eu sou o pica, resolvo. Não, a gente trabalha em equipe, eu tenho bastidor, tenho gente no WhatsApp fazendo conta pra mim, entendendo, porque quando a gente tá em equipe, a gente consegue sair do outro lado com mais facilidade. Aí essa é a pergunta que eu faço. Aí quando ele me pergunta assim, qual o maior problema que a gente vai ter? Ou melhor, em quanto tempo a gente vai implementar? Eu falo pro cara, meu produto eu implemento em até 60 dias. Mas a gestão da mudança e da cultura demora quanto tempo? Às vezes ele demora 9 meses. Aí eu tenho que explicar para ele. Eu falei, até 60 dias, se o teu time de TI estiver disponível, o teu time de gestão de mudança estiver disponível, a gente tiver acesso aos relatórios, tiver comprado os gestores tiver comprado a ideia, aí ele fala, porra, mas não, e nunca estão. Esse que é o problema. Né? Aí eu volto pro cara e falo assim, então, minha sugestão, aí tem aquelas perguntas que o cara não gosta, e o vendedor tem que fazer essa pergunta, né? Senão depois ele fala, não, mas você prometeu que ia ter o resultado, e a culpa não tá em você. Eu tenho que olhar pro cara e falar assim, é você que toma a decisão? Sozinho? Ou pra dourar a pílula, eu tenho que olhar pro cara e falar assim, além de você, tem mais alguém que toma a decisão, que assina o cheque? Aí fala, porra, então é legal trazer o cara de TI pra mesa. Porque esse cara, não, é fundamental, você precisa de um sócio. Aí eu começo a mostrar pro cara que ele precisa de um sócio em TI, que ele precisa de um sócio em finanças. Sozinho ele não vai ganhar essa guerra. Na próxima reunião eu tô mais amparado. Então perceba o vendedor... É uma construção, cara. O vendedor tem que ser estratégico, cara. O vendedor, vender 1 milhão é legal, a comissão é maneira. O cara vai ganhar dinheiro, mas não é simples. O cara precisa ser estratégico, inteligente, tem que estar pronto, tem que entender de neurociência, gatilhos mentais e por aí. E é uma habilidade política, né? Quase de lobista ali, de ganhando 1 por 1 da mesa. É um lobista. Um vendedor de venda consultiva, ele é um lobista. Eu tava essa semana com uma pessoa em casa, eu falei, preciso fazer uma ligação. Era 9 da noite. Eu tava ligando pro diretor de uma usina que fica em Minas Gerais. E ela falou, pô, mas vai ligar pro cara 9 da noite? Eu falei, 9 da noite. Sabe por que é 9 da noite? Se eu ligar pra ele 4 da tarde, ele tá tão atarefado nas coisas que ele não vai me atender. É só. 9 da noite ele já chegou em casa, já tirou o sapato, já pisou no chão, talvez já abriu uma Heineken, ele tá desarmado. E aí eu coloquei no viva voz, falei, e aí, meu velho, como é que você tá? Como é que você... O cara atende você. E aí eu só liguei pra ele pra saber de uma viagem que ele fez. E eu fico falando 30 minutos e nos últimos 3 minutos eu falei assim, e o nosso projeto? Aí você deu uma olhada? Aí ele falou, pô, voltei de férias agora, como é que tá? Eu falei, ficar de assinar, etc. Ele falou, amanhã eu vou ver pra você. O cara se comprometeu a ver, no outro dia ele me ligou, tá certo, vamos assinar. Tá. Então é um lobista. O vendedor consultivo, ele é um lobista. Porque são muitos tomadores de decisão. Você não tem como você trabalhar com todos numa reunião só, né? Não tem. E a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas antes eu preciso dar um recado. Você sabia, Daniel Mestre, que chegamos a 1 milhão de plays no Spotify? Olha que maravilha, né, Exato. cara? 1 milhão de obrigados pra todos vocês que acompanham a gente, né, cara? Exatamente. E sem contar que são 45 mil ouvintes que já assinaram o nosso podcast aqui, acompanham a gente semanalmente no Spotify. No YouTube a gente tá começando também engatinhando, a gente vai, né, botar esse cabelo aqui em risco de novo aqui, não esquecemos, a gente vai chegar lá. E a gente quer, de fato, pedir uma ajuda pra vocês, pra gente transformar o podcast cada vez mais num episódio, num programa que faça sentido pra você que tá aí do outro lado. A gente precisa te ouvir. E a melhor forma de a gente te ouvir é você participando da nossa pesquisa, o primeiro censo do Papo de Vendedor, que está rolando em janeiro. É um questionário no Google Forms simples, você vai levar 3 minutos e 30 segundos para nos dar algumas informações aqui, para a gente construir uma 5ª temporada show de bola pensando em você. Então, ajuda a gente, tem um link na descrição deste podcast.
E agora sim, eu tava segurando aqui, né? Eu vi que vocês estavam quase saindo. Porque eu queria falar de pessoas, né? Como lidar com as pessoas e seus diferentes papéis dentro do fechamento do projeto. Ou seja, influenciador, decisor, usuário, financeiro. Como é que vocês Áreas lidam técnicas. com isso? Áreas técnicas. Como é que você lida com isso, Aquiles? O primeiro que a venda é consultiva. Então, volto a dizer, tem que ser consultivo. E ser consultivo é entender cada nuance de cada usuário, de cada stakeholder na mesa. Então, o cara precisa fazer o dever de casa. O vendedor tem que fazer o dever de casa. Se você me permite dar um passo antes, eu vou inclusive utilizar, eu vou entrar em venda consultiva e gatilhos mentais na construção desse processo, que é fundamental. E gatilhos mentais não numa perspectiva pejorativa, tá? O vendedor já é meio pejorativo, né? Inclusive, e é por isso que eu falo com o meu time isso aí. E é verdade mesmo. A mãe, quando vai pedir um emprego pro filho, ela chega pro dono da empresa e fala assim: você tem uma vaguinha pro meu filho aí? Aí pode ser até vendedor. Porque ela entende-se que não é um cargo que a mãe sonha porque é pejorativo. Eu não sei se você sabe, mas o nosso podcast chama Papo de Vendedor justamente por causa disso. Pra quebrar esse estigma. Porque eu e o Dani, né, a gente escuta isso desde quando a gente era pivete. Tipo, eu tinha 7 anos, a minha filha vai fazer 7 anos agora em março. Ai, lá vem o Leandro com esse papo de vendedor. É uma coisa que eu escuto, né? O nome do episódio, o nome do podcast veio de forma tão natural. E a gente devia ter orgulho disso. O meu irmão é médico. Se eu chamar, ele falou, puta papo de médico, ele não vai olhar pra esse sentido pejorativo. Eu falei, tudo bem, eu sou médico. Amigo engenheiro, advogado, entende? Então, fica aí eu falo isso pro meu time. Curiosidade. Cara, vendedor é a elite que tem no mercado de profissional. Reunião de vendas. Quer ver me deixar puto? Reunião de vendas, eu entro com o meu time, com o time da onde eu tô trabalhando. O cara entra falando assim, pô, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês, falando pro cliente, né? É um prazer, uma honra, a gente se sente privilegiado. Obrigado por essa oportunidade de estar na mesa. Realmente, pra gente, é uma oportunidade ímpar. Porra, entra se rastejando, cara. Quando o cara entra se rastejando assim, o cara entende que o cliente que tá do outro lado é ultramente superior a ele e ele estão em níveis diferentes. Não. Eu falo de igual para igual. Igual para igual. Na verdade, esse cara precisa de você muito mais do que precisa dele. Inclusive, porque a gente é especialista, né? Em 10 minutos de conversa, se esse cara não for teu ICP, não for o teu cliente ideal, se o SDR falhou, você tem que demitir esse cara em 10 minutos e falar, cara, realmente eu não tenho a solução para tua dor, etc. Então, a gente precisa quebrar esse estigma de que o cara tá fazendo um favor pra gente. Não, a gente tá fazendo um favor pra aquele cara. Eu vi outro dia em algum lugar que o vendedor precisa ter mesmo, né? Precisa ter amor ao próximo. Se o cara não tá pronto para comprar de mim, próximo. Eu preciso bíblico, né, Daniel? É bíblico. Amor, é bíblico. Eu preciso, se a taxa de conversão é 10%, eu tenho que tomar 9 não para ter um sim. Eu não posso perder tempo. O meu tempo. Onde é que eu ouvi isso? De Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Amor ao próximo. Não tá pronto para comprar? Próximo. Então o vendedor primeiro precisa ter autoestima. Legal. Acho que autoestima, autoconfiança, autorrespeito é fundamental para o vendedor. Depois disso é cuidado, né, cara? O vendedor que entra para fazer uma venda consultiva tem que estar bonitão igual o Leandro, assim, né? O cabelo na régua. Você sabe quanto tempo a gente demorou antes de vir para cá, cara? Imagina. Eu nem vou entrar nesses assuntos aqui, cara. Os caras vão cortar. Vão cortar. Eu trabalho de perto com o editor justamente por causa disso. Mas deixa eu responder a provocação do Leandrão. Leandrão, e nessa venda complexa é assim, cara. Você precisa ser consultivo. E aí, ser consultivo é entender, não falar de produto. Mas, por exemplo, quando você entra numa reunião que você estava citando, como é que você descobre qual que é a técnica que você usa ou que os membros da sua equipe usam para descobrir se aquela pessoa que está do outro lado ali, ela é influenciador, decisor, usuário ou o cara que vai patrocinar o financeiro do projeto? Espincele na veia. A primeira pergunta é situação. Tá. Né? O agrupamento do SPIN é situação. Eu tenho que, no agrupamento do S do SPIN, de situação, eu tenho que saber quem é aquele cara. Tá. Quem é que toma a decisão, qual o tamanho do teu problema, qual a tua... Você chega a fazer algum tipo de pesquisa antes ou não? O vendedor precisa fazer o dever de casa. Eu vou falar, vamos usar o mesmo exemplo da Nestlé. Eu vou falar com a Nestlé e vou falar com o Jorge da Nestlé. É mandatório, se o SDR não fez antes,
é que o closer, o vendedor, ele entre e faça a pesquisa dele. Quem é o Jorge, onde ele trabalhou antes de estar na Nestlé, qual que é o cargo dele, posição, etc. Então ele tem que minimamente ter uma ficha ali para ele se sustentar na hora da pergunta da situação. No agrupamento de situação, é fundamental que esse cara levante todas as dores. Porque quando ele pular pro P do spin, que é problema, é a hora dele colocar o dedo na ferida do cara. Expor o problema. Então você tá me dizendo que o que você me falou ali pra mim agora é que você gasta 1 bilhão de frete por mês. E o cara tem que estar preparado a ponto de dizer assim, você sabe que o teu benchmark do seu segmento não é 1 bilhão, né? Você tá 30% assim. Então ele tem que começar a provocar o problema, porque nessa investigação, e é rápido, estamos falando de uma reunião de 1 hora, ele tem os primeiros 20 minutos para passar pelo spin, né? Entender a situação, provocar o problema, entender qual que é a implicação, e a implicação é onde ele aperta mesmo o cara, né? Ele vai dizer assim, pô, eu não sei se você sabe, mas... E sempre perguntas, nunca afirmação, né? Como é que você se sente? Como é que a tua carreira tá? Como é que você vai ser promovido se não vai... Provocar, inclusive, o emocional desse cara, para que depois, quando ele entrar em necessidade, ele apresentar o produto. Então, no spin, eu já investigo se esse cara... 20 minutos de conversa, o meu vendedor ele tem que saber, primeiro que deveria saber quando o SDR passou para ele, né? Mas vamos dizer que esse cara não chegou a passar pela qualificação. Então o processo consultivo tem que ser qualificado. Esse cliente é para mim, não é meu ICP. O cara que está na mesa, ele é o tomador de decisão, porque se eu for falar numa venda consultiva com todo respeito não vou citar cargo não, ao tático, eu tenho que falar no estratégico. Se eu falar no estratégico, a minha conversão é maior. Então, mas eu imagino que você personaliza o teu pitch, né? Para quem tá no operacional versus tático versus estratégico, você tem que adaptar o teu pitch, né? E talvez o cara que tá no tático, às vezes, ele quer parecer que tá no estratégico. E aí, como é que a gente pega o Daniel tá se apresentando, mas não é ele que tem eu não gosto desse termo, poder da caneta, mas é uma verdade. Mas ele é muito utilizado, né? Então, pô, como é que eu pego esse... O vendedor mata na hora. Ele fez 3, 4 perguntas, ele entende que o cara não é o decisor. Porque o cara não consegue avançar. Outra coisa que o vendedor precisa... Ou ele não tem todas as informações, né? Aí o cara precisa trazer pra mesa. Então terminou uma reunião, cara, a reunião efetiva de vendas é 30, 40 minutos. Esse negócio a gente... Mas com ou sem o quebra-gelo? Com o quebra-gelo. Com o quebra-gelo. É. Inclusive você entra, reunião sem quebra-gelo é maluquice, né? É maluquice. Mas durante a pandemia... É gelado demais, né? Precisa quebrar o gelo um pouquinho. Mas durante a pandemia, só online, porque o small talk era diferente. Era uma dificuldade. A gente, compartilhando com um amigo ouvinte aqui, a gente tá experimentando isso agora, gravando presencialmente aqui. E, pô, é muito legal o antes e o depois da gravação, o bate-papo. Quebra totalmente o gelo. Porque no online, pô, a gente 4 temporadas gravando online, a gente entrava, a gente, né, tentava ter um pouquinho desse momento, mas ele era mais difícil, porque, pô, você me conhece, mas você não conhece o Dani. Daí, o Dani tinha que fazer algumas perguntas pra você ficar mais à vontade. No presencial é muito mais fácil, né? Mas durante a pandemia era normal, o cara ligava assim, dependendo o nível do cliente, o cara ligava, ou ele nem abria a câmera, né? Nossa. Ele falou assim, meu nome é Leandro, sou diretor de operações, pode começar. Você falou, caralho, como é que eu vou começar alguma coisa se começar o cara já dá quê, essa... Né? E sem abrir a câmera, fica impessoal pra caramba. Não é? Fica. Eu tenho uma história legal, eu vou dar nome pra fortalecer. Eu vendi pra Danone, a torre de controle da Danone foi eu que vendi. Pandemia. O gerente da época, Diego Gripa, hoje ele tá em outra empresa, virou um amigo pessoal. E eu sou o rei do quebra-gelo. Inclusive eu falo... Papai. Ô papai, se o cara é careca, eu sacaneio. Eu falo, pô, a gente que é careca nesse frio sofre pra caramba, né? Onde é que você tá? Porra, tá frio aí, tá chovendo. Então você sempre começa a pegar pontos de contato pra quebrar. A mente primitiva entende que você é inimigo, cara. Mamãe ensinou, nunca confie em estranho. Tá aqui dentro. Se você não quebrar o gelo, você vai ser um estranho pra aquele cara. E aí eu sentado com gripa, eu tinha um cara comigo, o Newton, e o cara era o diretor pica da Danone, etc. E eu falei, pô, preciso converter Danone, cara. Se eu converto Danone, meu portfólio, porra. E aí eu quebrava o gelo e ele falou, legal. E aí no celular aqui, ó. Legal. E eu, pô, sinal, os caras não tá interessado na minha reunião. E eu falava, ele falou, não, pode começar aí, apresenta o produto que você tem. Eu falei, pô, gripa, antes de apresentar, deixa eu entender um pouco
a tua situação, o que vocês fazem, qual é a dor, deixa eu entender a tua logística inbound, outbound, onde é que você gerencia. Eu gerencio a logística inbound, aqui é a operação aqui de Guarulhos, 150 carros, a gente faz 30 mil viagens por mês, blá, blá, blá. Apresenta aí o produto que você tem. Pô, beleza, tá bom. Entendi que o cara é curto e grosso. Curto e grosso. E eu apresentando, pô, a gente faz isso, e ele aqui, de vez em quando, ele prendia, mas aqui eu prendi a atenção do cara, e eu ia pegando esses sinais, pô, do que eu falava, aí eu voltava e falava, dinheiro, redução de custo, aí ele olhava, falei, porra, deixa eu apertar. Moral da história, cara, um cara que eu fiz 2 reuniões, ele me contratou. Caraca, bicho. Seco. Um cara que você sai da reunião assim, você fala, cara, que cara filho da puta, cara. O cara te apertava, cara, mas e seco. Cara, mas assim, vocês fazem isso mesmo, cara? Porque onde é que tá o case de vocês? Então o cara era só pragmático. Quando eu entendi o pragmatismo do cara, eu falei assim, Diego Gripa, que hoje é meu amigo, falei, cara, eu reduzo 30% do teu custo e eu tenho X operação Y, e eu quero que você visite. Era pandemia, ele falou, porra, mas não estamos saindo na pandemia. Eu falei, cara, a operação logística, a logística não para. Ele visitou na pandemia, ele fez uma visita, na segunda reunião, terceira reunião, ele falou, beleza, onde é que eu assino? Assinou o cheque, tomou a decisão, tinha o dinheiro e budget. Então, cada stakeholder é claro que o que ele fechou. Você estava falando com um cara que ele era o influenciador, ele era o decisor e provavelmente o financeiro, né? Você acabou de falar, ele tinha o budget. Ele tinha o budget. Quando você está falando de um projeto complexo, tem muitas ocasiões que, né, você... Eu vou fazer o seguinte, eu vou contar um case de insucesso, mas eu não vou citar nomes porque talvez ele se torne sucesso esse ano. Então, tamo no game, né? Não existe venda perdida, existe um até logo. Exatamente. A gente fez a reunião com um cliente de grande porte, né? E a gente tinha uma demanda muito específica passada por um parceiro. Ele virou e falou assim, cara, eu preciso que a equipe comercial dessa empresa seja treinada para usar o CRM. E aí a gente entrou, a gente conversou com um gestor da área, ele tinha uma equipe ali de 100, 120 vendedores. E aí, durante a conversa, ele gostou muito de mim, do Daniel e tal. Cara, a gente engajou, apresentou uma proposta, não era bem o que ele queria, daí a gente reformulou, apresentou a proposta e falou assim, putz, é isso aí, do caralho, animal, gostei. Temos o budget, tá dentro do... Lembra? Eu falei assim, Dani, pô, tamo 90% fechado, né? Aí ele virou e falou assim, cara, mas eu preciso apresentar isso pra uma pessoa que é... uma das diretoras dessa empresa e tudo mais, né? E beleza, faz parte, ainda complexa, stakeholder também. Na hora que entrou, nessa reunião que a gente tinha que apresentar a proposta e apresentar o valor do investimento, a gente fez isso, só que ela falou assim, mas a gente deveria contabilizar nesse projeto mais X, Y e Z. Aumentou o escopo em cima da apresentação. E aí virou um novo levantamento de necessidades e o projeto escalou de um tipo, vamos envolver o CEO, não sei o quê. Tem que apresentar tudo de novo. Aí mudou tudo. Mudou tudo. E aí no final eu ainda tentei puxar, né? Falei assim, olha, mas e se a gente fizer faseado? A gente faz esse projeto que já agradou, que tá dentro do budget, e aí depois a gente faz uma segunda fase e tal. E aí ela falou assim, não, se for pra fazer... tem que ser completo. E aí o completo nunca chegou. Porque, na verdade, o que ela estava fazendo era colocando ela não estava interessada da mesma forma que o nosso contato estava interessado em fazer aquilo. Né? Que era o usuário, muito provavelmente. E aí quando terminou a call, eu virei pro Dani e falei assim, cara, provavelmente a gente perdeu o projeto nesse momento aqui, porque, cara... ampliou e a coisa ficou mudou muito de figura e a gente não conseguiu controlar, né, Dani? Existia uma urgência inicial, quando passou para o outro tomador de decisão, era mais um negócio idealizado, com menos urgência do que um negócio que precisava ser feito rápido. Né? E assim, a gente tá contando um case de insucesso aqui, porque, pô, né, a gente tem... Faz parte do jogo, a gente tá no jogo, ganha, perde, ganha mais do que perde, legal, mas... É para mostrar para o amigo ouvinte também que, cara, a gente tem que ter essa percepção, né, de conseguir analisar
e ter, dentro dessa análise, né, dentro dessa autoanálise, entender, olha, cara, putz, eu tava com uma oportunidade aqui, 90% Muito fechada, quente. muito quente, e aí do nada Esfriou. jogaram um balde de água fria e aquilo que era um fogo ardente virou cinzas. Enfim, coisas que a gente vai aprendendo aqui com as nossas experiências. E aí, Aquiles, pra gente já partir pro final aqui, eu queria trazer, né, a nossa última pergunta aqui. Queria perguntar pra você, cara, pra gente fazer como se fosse um resumão. Eu tô adorando esse episódio aqui, tô aprendendo demais. Eu queria te questionar, na tua visão, depois eu quero a visão do Dani, eu vou trazer a minha também. Quais são as principais técnicas de vendas para vender projetos complexos? Tá bom. Eu vou tomar cuidado para dizer o seguinte: eu gosto de técnica de vendas, tá? Eu não quero tecer uma crítica, não. É que eu tenho visto na internet a galera toda falando sobre técnica de venda. Como é que eu quebro a objeção? Como é que eu contorno? Isso é fundamental. Especialmente em uma venda mais simples. Isso é fundamental. Técnicas de vendas numa venda complexa, de cauda longa, de high ticket, é ser consultivo. Eu não quero ser redundante aqui, mas é ser consultivo. A gente vive em uma era onde eu não posso nem mais ter foco no cliente. O vendedor precisa ter o foco do cliente. Uhum. Eu preciso sentar na cadeira do cliente, calçar o sapato do cliente para tomar a decisão. Mas não existe ingenuidade aí, tá? Então tem que ser consultivo. E aí as técnicas que eu uso, aí nesse processo consultivo, eu uso SPIN, como eu já disse a vocês o tempo todo, para identificar, para ser consultivo, para entender a complexidade desse cara, e na condução, gatilhos mentais o tempo todo. Então, uma coisa na venda complexa, cara, você precisa de aprovação social. Tá. Você precisa de cases. Venda complexa sem case, você tem dificuldade de vender. Então, primeira regra, quem são os seus clientes? Eu já sei que o meu cliente vai perguntar qual que é o meu case. Então, por que eu já não levo na minha apresentação quem são meus principais clientes? Ou mais importante ainda, por que eu já não alinho, é comum no meu negócio, eu alinhar com empresas como Danone, como Vibra, como Suzano, como Klabin, que são meus clientes, quando é que eu posso levar um outro cliente para visitar o produto que eles têm implementado e que é benchmark de mercado? Então, aprovação social. Taxa, aí gatilhos como urgência, enfim, você consegue utilizar toda essa dinâmica. E fundamentalmente um bom vendedor de venda complexa, ele precisa no caminho, essa proposta que vocês sinalizaram, que vocês perderam, é um exemplo. Pô, se eu faço venda, negociação, monto proposta há anos, o especialista sou eu. Eu não posso deixar, é loucura de um vendedor deixar que um cliente que acabou de sentar na mesa agora com ele conduza a reunião. Não pode conduzir. O especialista sou eu. Uhum. Eu tenho que conduzir a reunião e quando o cliente me pede uma proposta, eu tenho que entregar não a proposta que ele me pediu, mas a proposta que ele precisa. Então a proposta que ele precisa tem que conter todo esse processo consultivo do mapeamento que eu fiz com ele, tem que conter todos os gatilhos mentais possíveis de aprovação social de quem está usando a minha ferramenta, de escassez, esse preço, se já tiver nessa proposta técnica um adendo comercial, esse preço aqui ele tem validade só de 15 dias, porque depois o preço muda de novo. Eu preciso, lembra que eu disse que na venda consultiva o cara não compra o produto, ele compra um business case. Eu sei que o cara precisa mostrar para o stakeholder que decide qual que é o payback, porque se o cara vem falar para mim assim, na empresa, eu como diretor, preciso de $500 mil para implementar um projeto. Qual que é a próxima pergunta que eu faço para ele? E como é que você vai dar payback? Qual é o retorno? Você vai estancar uma sangria, vai resolver uma dor? Qual é o retorno financeiro que isso vai trazer? Paga assim em quanto tempo? Qual é o ROI? Eu sabendo disso, eu já faço um estudo. É o N do SPIN, né? Tem muita gente que faz SPIN, né? Trabalha com SPIN. Sacou? Só. Então eu mostro pro cara, o payback vai se dar em tanto tempo. Por quê? Porque benchmark de mercado se dá em tanto tempo. Então tudo isso são técnicas dentro da proposta. Outra coisa, eu sei que tem suprimentos na mesa. Suprimentos vai apertar o custo. Então minha proposta não custa $1 milhão. Minha proposta tem uma curva de desembolso de 99.999 mensal. Então eu já antecipo o desejo de suprimentos, dizer, e minha gordura de suprimentos está lá. A gente que é vendedor sabe disso, né?
O time de operações olha pra mim e fala, não, mas me faz seu melhor preço. O meu melhor preço nunca pode ser pro cara, porque eu sei que depois suprimentos, financeiro, esse pessoal que tem demônio aí, eles vão me apertar e falar assim, não, você vai ter que tirar o custo aí, porque senão eu não vou fechar. Então é fundamental eu construir todo esse roteiro para que eu possa facilitar a vida dos entender o tomadores processo de de compra do outro lado, né? O cara tem que pegar a minha proposta e ele tem que olhar. Isso é uma luta com o meu time, tá? Tô dizendo que a gente faz isso. Eu pego umas propostas lá e falo, cara, eu peguei essa proposta aqui e não entendi porra nenhuma. Isso aqui tá horrível. Aí o cara fala, mas o que você não entendeu? Nada, filho. Você tem que montar uma proposta, ajudar o cara a tomar a decisão. Contar o storytelling do cara, a curva de desembolso vai ser aqui, você vai pagar, vamos implementar em tanto tempo, vai precisar de tantas pessoas do teu lado. Então, utilizou essa mecânica na venda consultiva, sucesso. Que legal. E você, Dani, quais seriam as técnicas aí de projetos complexos, cara? Cara, eu vou por outro caminho, que ele deu bastante coisa, né? Cara, habilidade política, né? De entender pontos e perspectivas de cada um dos papéis. Né? Então, o que eu preciso fazer com cada uma daquelas pessoas, e aí é uma habilidade interpessoal. Né? De você, porque é fácil você, quando a gente fala de venda menos complexa, né? Ainda consultiva, mas menos complexa, de quando você vai vender 1 a 1. Pô, entendi a dor desse cara, né? E tá tudo certo. Quando você tá falando com um grupo, né? As pessoas têm nem sempre a dor de um é a dor do outro, né? Então, porra, para resolver a dor do usuário, né, vai custar caro. E aí vai doer no cara do financeiro. O cara do financeiro, o que resolve a dor dele é a solução mais barata. O usuário que se vire com a solução mais barata, né? Então, entender, né, conseguir, e daí tem muito vendedor consultivo que foca no CEO, que foca nos cargos mais altos ali, porque de repente é o cara que vai decidir. Deixa o influenciador descoberto, deixa o usuário descoberto. E aí, se o CEO, né, o concorrente só ficou ali no CEO e tal, trabalhando o processo decisório daquele cara. Mas se ele é um cara empático e ouve os outros, ele não fecha comigo. Né? Então, a importância de você conseguir entrar, né, em rapport, e aí, por isso a importância de múltiplas reuniões. Você não vai fazer 8 reuniões com todo mundo. Você vai fazer uma reunião com o Aquiles, vai fazer uma reunião com o Leandro, depois fazer uma reunião com o Aquiles e um cara de outro setor. Aí eu vou fazer, de repente, uma reunião só com o pessoal técnico. E aí a gente vai conseguindo fazer uma construção e amarrando, né? Que é o lance ali de você conseguir amarrar todos os influenciadores, né? Os papéis. Né? Para que você aumente a sua chance de, na reunião que está todo mundo, menos você, né? Acho que o grande lance é que essa decisão ela é tomada fora da reunião. Exatamente. Não é aquela, quando é por mais complexas que seja a venda, né? Se eu estou conversando só com o diretor comercial e é ele que vai assinar o negócio, ou o diretor e um gerente, eles tomam a decisão ali na mesa. Os outros dois ali, pô, beleza, vamos fechar? Vamos. Pá, assinou. Né? Nesse tamanho de complexidade, a decisão vai ser tomada sem o vendedor presente. E aí, o que você achou da proposta do Daniel? O que você achou da proposta do Leandro? Pá, por onde que a gente vai? O que a gente tem que fazer? Né? Quais são os pontos fortes e fracos de cada proposta e tal? Naquela mesa nessa reunião, eu preciso que a maior parte das pessoas estejam a favor do meu projeto. Conselho de José Sarney. Não sei se alguém tem alguma coisa contra Sarney. Eu não tenho nem contra nem a favor. Mas ele dizia uma coisa que serve para o mundo corporativo. Ele dizia, nunca leve um projeto para ser votado em público sem tê-lo aprovado nos bastidores. Olha, é esse o ponto. É a habilidade política. Por isso que eu falei, é uma habilidade política. Você já saber, na hora da votação ali, quem é contra e quem é a favor. Quem que eu já cobri, quem que eu já cuidei, né? Para conquistar o máximo de força possível nessa reunião. E você ir a todo momento alinhando expectativa e realidade com cada um deles, né? Então é uma habilidade política. Eu também acho que para colaborar, né, além da avaliação de expectativa, é avaliar a satisfação, porque se eu estou conversando, por exemplo, com o Daniel, eu preciso entender se aquilo que eu estou apresentando para ele está satisfeito. Depois eu vejo isso com você, o Aquiles, depois eu vejo com o Denner, com a Mônica, porque quanto mais sims eu tenho, nessa reunião que eu não participo, mais força eu tenho.
né? isso aí, Então, é isso aí. pô, e, inclusive, eu já descobri, né, em venda de projeto complexo, alguém que estava contra. E bem comum. E por que estava contra? Porque às vezes ele tava. Ele queria um outro fornecedor, porque, sei lá, ele. Sabe que a gente vai fazer É reunião parceiro do cara. e o cara já escuta o podcast? É. Né? Isso é um. Já ganhou. Mas, cara, teve ocasião em que a gente perdeu, por quê? Porque o tomador de decisão não escutava o papo de vendedor. Então ele entrou frio, né? E aí o cara falou: não, mas eu acho. Já fiz um outro, gosto de outro cara, conversa com fulano. Né? Entendeu? Então é você ter você entender a satisfação de todo mundo. E, cara, dolorosa lição do que a gente comentou agora há pouco é gerenciar a mudança. Aprender a enxergar dentro. Porque, como é um projeto complexo, é uma venda complexa, pode ter muita mudança. Porque Ao longo do caminho, ao né? longo do caminho. Então, se Nesses 6 meses de muda o escopo 2, 3 vezes. e se você não tá preparado para mudar junto, e às vezes numa mudança dessa ele deixa de ser o teu perfil de cliente ideal, porque ele começa a querer uma solução que você não consegue entregar. No começo você entregava 100%, agora é 50%. Você fala assim, putz, meu projeto tá indo para um lugar que eu não vou conseguir, eu tô enfraquecendo, eu não vou conseguir puxar o cara de volta, né? Então essas seriam as técnicas aí para somar com o nosso bate-papo aqui, galera. E tem mudança. Pra gente, não sei tomar muito tempo, mas contando um insucesso também, esse mês, dezembro, eu falei, eu tinha uma conta gigantesca de uma puta empresa gigantesca que tava entrando pra gente. Falei pro time, fiz o lobby, falei com o meu contato, é o cara que assinava. O cara falou, cara, tá certo, virou novembro, começo de dezembro a gente vai assinar. Aí ele me liga e fala assim, ó, falamos com o vice-presidente e o cara pediu pra tirar o pé que ele quer fazer uma POC. Explica pra audiência o que é uma POC. Uma POC é uma prova de conceito. O cara quer uma degustação do meu produto. Eu não gosto de POC porque POC traz uma conotação de gratuito. Aí eu olho pra ele e falo assim, vamos fazer um MVP. Que é um mínimo produto viável. É uma POC diferente, só que paga. Mas por que isso é ruim? Por que isso foi ruim? Não é que eu não vou fechar com o meu cliente, mas eu criei uma expectativa com todo o time. Então um baita projeto foda. E aí o que eu falei pro meu contato lá, foi, pô, você tá me dizendo então com a empresa do seu tamanho, fazendo uma POC, eu vou levar 30 dias pra fazer essa POC, eu levo mais 15 para apresentar, eu vou assinar com você daqui 2 meses. Então um projeto que já tinha se arrastado por 8 meses, vai se arrastar ainda por mais 3 meses. Sendo otimista. Vai aumentar um custo violentamente, tenho uma equipe, sem uma garantia de fechar. Eu tenho uma equipe envolvida, etc. Aí eu falei pro cara, vou te cobrar uma POC. Uma POC não vai ser barata. Ele falou, tudo bem, mas o meu vice-presidente quer a POC. Então você tem essas mudanças na venda complexa que acontecem no meio do caminho. E por que o cara pede uma POC? Porque ele vai investir 3 milhões de reais no ano comigo. E aí ele, que eu fiz presidente, falou, cara, é muita grana pra colocar no lugar só. Eu não quero cego. Eu não quero cego. Ver antes. Eu quero testar, quero experimentar. É igual você casar com a moça, e você fala assim, eu quero um test drive. É o que ele tá falando pra mim. Eu quero fazer um test drive, papai. Não vou de grado, não vou lá no escuro. Eu quero saber como é. Então, é isso às vezes acontece. É isso aí. E para você que tá acompanhando esse episódio aqui no nosso canal do YouTube, quais são as técnicas de vendas que você usa para vender projeto complexo? Mas e você que tá ouvindo no Spotify, como é que ele faz, Daniel? Tem uma caixinha de perguntas aqui no Spotify para você interagir com a gente com perguntas sobre esse conteúdo. Exatamente. Aí escreve lá quais são as técnicas que você usa aí pra gente interagir. E Daniel Mestre, quem tá no YouTube, o que ele tem que fazer para acompanhar o Papo de Vendedor? Seguir o nosso canal, curtir esse vídeo aqui e compartilhar esse conteúdo com seus coleguinhas. Exatamente. E se você está ouvindo esse episódio no Spotify, você pode clicar no nome Papo de Vendedor, arrastar lá para cima e assinar o nosso programa, assinar ele gratuitamente. E do lado de assinar, você tem ali, você pode dar uma nota pra gente. Daniel Mestre, quantas estrelinhas este episódio aqui merece? Cara, todos os episódios da 5ª temporada vão merecer quantas estrelas, Leandro? 5.
Essa Sugestivo. temporada ficou fácil É demais. sugestivo. Lá, 5 estrelinhas para ajudar o Spotify e entregar para mais profissionais de vendas o nosso programa aqui, certo? É isso aí. Aquiles, muito obrigado pela sua participação. Foi incrível. O tempo voou ali, eu tava de olho no cronômetro. Falei, meu, daria para ficar mais tempo ainda conversando sobre isso. E eu queria abrir o espaço para você poder compartilhar aí as suas redes sociais. Vai estar aqui no link da descrição, mas como é que o amigo ouvinte pode se conectar com você? Legal. Primeiro, obrigado pelo bate-papo aqui. Pô, eu já ouço o Papo de Vendedor há algum tempo, consumindo aí o conteúdo, copiando, modelando, né? Modelando é chique. Modelando é chique. Todo mundo copia e fala, não, tô modelando para crescimento. Bom, eu tô nas redes sociais, como meu nome é escrito estranhamente com CH, então é Achilles Rodrigues. É ACHILES. Tô no LinkedIn com Achilles Rodrigues, Instagram, tô lá todo dia. Até o Orkut aí, se você procurar, você vai me encontrar com Achilles Rodrigues, escrito com CH. Obrigadão. Imagina, muito obrigado. E é isso aí, Daniel Mestre. Essa semana aqui tem Zip novo no ar, quinta-feira, 7 horas da manhã. Um episódio especial aqui. Nós vamos falar sobre um tema que é segredo. Não vou nem falar aqui, não vou dar spoiler, mas é uma venda complexa, tá? É um projeto complexo, mas é B2C, não é B2B, que é o tema que a gente conversou aqui. Um aluno do programa de aceleração vai estar comigo, a gente vai trocar essa ideia. Então já sabe, se inscreve para ter acesso exclusivo a esse conteúdo. Tamo junto? Isso aí. Forte abraço, boas vendas e sucesso!